Bom dia, bom dia! Vamos aprender um exercício hoje? Julgar menos e abraçar mais. Jung vai dizer assim, ó, pensar é muito difícil, por isso que as pessoas precisam, aprendem, fazem o julgamento. É mais fácil. Só que você não vai construir uma vida melhor para você sendo um bom julgador, fazendo questionamentos, perguntas, duvidando. Aí sim você vai chegar nesse lugar. 8 de abril. Quem julga menos e abraça mais, exclui muito menos e aponta e aposta tudo que tem naqueles que têm pouco. Isso aconteceu com Sócrates também. Sócrates estava lá e falavam para ele, ali são os sábios, isso tudo é povo que não é inteligente, povo que é ralé. E aí ele começou a falar assim, poxa, se tem sábios e tem a ralé, eu vou lá pesquisar, perguntar, questionar, duvidar de si mesmo, fazer o questionamento socrático com a ralé. E ele foi. Quando ele vai, ele descobre e ele fala, encontrei sábios em tremendos idiotas, pessoas à margem da sociedade, e encontrei grandes imbecis em ditos sábios por alguém. Quem foi que disse que A, B, C, D, 20 é sábio? Quem falou? E aí o Garden hoje vem trazer para nós a teoria das inteligências múltiplas, porque antes era lógica, matemática e linguística, ponto. Você é inteligente. Agora não. Intrapessoal, interpessoal, musical, espacial. Tudo isso é inteligência e precisa ser olhado. Porque se a gente tem aquelas pessoas que... E é interessante isso, né? Porque eu sou inteligente, eu sou lá da matemática. Não sou, mas eu sou inteligente, tá? Eu sou Einstein em 2025. Mas eu sou Einstein e eu só faço isso. Mas eu preciso de alguém para cozinhar para mim. Eu preciso de alguém para arrumar o meu espaço. Essas pessoas não são inteligentes, não. Essas pessoas estão à margem da sociedade. Que isso? Da onde nós tiramos isso? Nós, cada um, somos dotados de uma inteligência. Eu faço treinamento de mulheres, palestras para mulheres, dou curso para mulheres, e elas fazem essas coisinhas assim. Todas as minhas necessárias foram elas que me deram. Essa aqui foi a Liza, uma psicóloga que eu fui almoçar, e ela me deu isso aqui, uma cliente dela que faz. E isso é uma inteligência, e é uma inteligência que eu não tenho. Me manda ler os livros todos que eu lerei. Agora não me manda fazer um negocinho porque eu não sei aqui, ó. Irlaninha que anda comigo aqui, ó. Irlaninha, alguém fez isso? Porque Irlaninha não faz Irlaninha. Irlaninha não sabe, mas tem quem faça. E aí a pessoa faz esse tipo de inteligência. Eu tenho meu carimbo, mas eu não fiz o meu carimbo. A pessoa fez o carimbo para mim. Nós precisamos dos outros. Por isso, a gente vai ser essa pessoa quem julga menos, abraça mais, exclui menos e aposta tudo que tem naqueles que tem pouco. Porque se eu entendo que eu preciso do outro, que eu... Gente, isso aqui, ó. Nomofobia, ó. Ai, fobia de ficar sem o telefone. Quem faz... Eu não faço aqui, mas eu tenho, ó. Tenho dois, tenho outro lá no quarto, lá no consultório, tenho um na bolsa. Não anda sem. Então, nós precisamos dos outros. Sendo assim, vamos julgar menos? Porque talvez aquela pessoa faça aquilo porque ela tem outro saber, outro processo de inteligência que eu não tenho, você também não. Mas ela é necessária. Porque eu preciso de pessoas comigo e às vezes pessoas que façam a mesma coisa. Eu tenho minha psicóloga. Tava conversando com uma amiga psicóloga, a gente foi tomar um café e a gente tava falando disso. E eu falei, gente, eu precisava mesmo de uma psicóloga pra chamar de mim. Eu encontrei, entendeu? Sai daqui que é minha, ela pode até te atender, mas nesse horário, quintas, 15 horas, ela é minha. Ai, é minha psicóloga. E é a pessoa que eu fico esperando. Quando ela... Igual cachorro, quando você abre a porta. Quando ela abre, assim, eu tô... Tem que contar tudo pra ela. Porque tem que contar tudo pra ela. Vou liberar.
o que eu preciso liberar. Tá entendendo? É isso, nós precisamos de alguém para ser nós. Tá entendendo? O mestre dos mestres, Jesus, o mestre dos mestres, Augusto Cury, esse devocional que a gente faz é do Augusto Cury. E o Augusto Cury, ele era ateu, ele não acreditava em nada e nem ninguém. E ele começou a fazer a análise da inteligência de Cristo. Tem os 5 livros, mas agora tem um compêndio, que é a análise da inteligência de Cristo, com todos os livros ali. E ele vai estudando, mestre do amor, mestre dos mestres. Então ele fala de Jesus como um estudioso, debruçado sobre o mestre, líder Jesus, mas ele também se afeiçoa a ele. Não sei se ele tem religião, mas fato é, estudando Jesus, ele abriu mão de ser ateu. Tudo bem? Só estou esclarecendo. Então, quando eu estiver lendo aqui e falar que como é Augusto Cury o nosso disparador, né? A gente vai falar do mestre dos mestres, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar porque ele vai pegar as características desse grande líder que mudou a história para falar o que ele tem que falar, ok? O mestre dos mestres, em seu último jantar, e um jantar que ele ia morrer, e vamos supor, eu jantando tranquilamente, sabendo que é o meu último jantar. Será que eu vou ter sanidade para isso? Jesus teve. Há 2000 anos, estava diante de alunos que frequentemente lhe davam dores de cabeça. Jesus não encontrou discipuladores perfeitos, discípulos perfeitos. Jesus encontrou pessoas imperfeitas e ele gastou tempo preparando a equipe, ok? Você que é líder já pega a visão aí. Mas, para espanto da psicologia e da pedagogia, ele pegou uma bacia de água e uma toalha e lavou os pés deles. Era natural, era comum naquela época a lavagem dos pés, porque as pessoas andavam muito. Mas não o líder lavar os pés. Por quê, Irlânia? Porque líderes, senhores, pessoas importantes, me humilhar, lavar o pé desse sujo? Deixa que eu falo e vocês fazem o serviço. Já ouviu isso? Eu me preocupo com a pregação e vocês façam o resto. Eu já vi isso. E ok, tá? É isso aí. Mas para espanto, já falei isso, nunca alguém tão grande fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Nunca. Nunca na história um líder saiu do seu lugar de rei para vir servir aos seus súditos. Ele deixou seus alunos perplexos, levou-os a se interiorizarem e a se reinventarem. Quem julga menos e abraça mais, exclui muito menos e aposta tudo que tem naqueles que têm pouco. E você? O que faz com as pessoas que os decepcionam e os traem? Que pergunta final, hein, Augusto Cury? Eu, hein? Falou tão bonito, fez a gente ficar tão feliz aqui. Agora, o que eu faço com que os me decepcionam, me traem? O que você faz? E não é um encontro com um texto lindo, com quanto que eu sei, é quanto que eu aprendo e aplico. É isso. O quanto que o que eu leio se torna meu. Olha aqui, quando eu tratava compulsão alimentar, eu tive uma professora de psicologia, que cheia dos currículos e diplomas, que ela falou assim numa aula: gente, eu vou precisar adiantar a minha aula para eu fumar. E eu assim olhava para ela e eu ficava assim, caraca, o que tá acontecendo aqui? Tô lutando, tipo, naquela época, hoje eu como tudo, hoje 6 anos da remissão da compulsão alimentar.
Mas naquela época, pra mim, era muito difícil. Então, eu já tinha visto a mesa de café da manhã e eu tava assim, vou comer a frutinha. Porque se eu comesse um carboidrato, eu disparava o bicho enorme que morava dentro de mim e comia até as paredes, tá entendendo? Então, assim, quando eu olhei pra ela dizendo, tô te ensinando psicologia, mas a psicologia que eu tô te ensinando não funciona pra mim porque eu preciso adiantar pra eu fumar, eu ficava assim, caraca, eu tô lutando, eu tô fazendo terapia, eu faço supervisão, já era psicanalista. Eu tô fazendo supervisão, tô aqui dizendo não pro que solta o meu bicho interno e a pessoa não. Eu tive que lidar com isso. Mas eu não sou perfeita. E Bert Hellinger, ele vai dizer assim, ó, estar na vida é lidar com o imperfeito, incompleto e inacabado. Mas eu me orgulho de dizer que eu venci a compulsão alimentar. Que eu me policio, que eu me vejo, que eu faço terapia, mas não mais por isso. Então eu me legitimei a trabalhar com pessoas que têm compulsão alimentar depois que eu venci. Antes eu não conseguia, porque pra mim, nos meus valores ia ser mentira. Entende? Então assim, eu aprendi com os meus pais, com meus avós, que a fala convence e o exemplo arrasta. Eu não sou uma pessoa que me encanto e me enfeitiço pelas palavras. Eu quero ver exemplos. Eu quero perguntar assim, como é que faz? Como é que faz para eu largar a compulsão alimentar? Como é que faz para eu largar o cigarro? Como é? É claro que nós, como diz Carl Roger, temos uma tendência atualizante de criar situações que nos libertem. Porém, eu preciso te ajudar. Entende? Então, vamos julgar menos, abraçar mais. Mas vamos também buscar coerência. Coerência na nossa vida. Não tem que aceitar tudo, ficar cego, não. Jesus, ele pegou as pessoas como elas eram. Ele lavou o pé das pessoas como elas eram. Mas ele treinou e temos relatos escritos de como elas eram no início e como elas ficaram preparadas para assumir a missão no final. Porque ele preparou. Não importa como você começou, mas o importante é que você pode recomeçar, fazer, escrever, seguir e ser feliz. Seja feliz hoje. Felicidade é uma questão de habilidade. Você precisa aprender a habilidade de ser feliz. Ame mais. Abra mão dos preconceitos. E viva. Experimentando. Julgar menos e abraçar mais. Beijo grande e até amanhã.